Fala galera, tudo bem? Galera, vamos continuar aqui o nosso curso, nosso curso de Física. Galera, a aula de hoje é sobre vetores. Minha querida, meu querido, entenda uma coisa. Vetores, que é algo da matemática, é uma base da matemática, ela serve, galera, de suporte para estudar muitas coisas em física. Então, entenda uma coisa, por favor. Para que você se dê bem no estudo da física, estudar eletricidade, campo elétrico, leis de Newton, forças. Para você estudar tudo isso aí, galera, as grandezas vetoriais e tal, que a gente vai estudar várias ao longo do curso, você precisa dominar vetores, tá bom? Então, quando o assunto é muito importante, eu gosto sempre de dar esse destaque no início da nossa aula. Então, vamos fazer a aula com cuidado, depois você vai para os exercícios, faça o máximo que você puder. Ao longo do curso, conforme você vai avançando, você vai resolvendo exercício, se você encontrar dificuldades, por favor, volte nessa aula, assista essa aula de novo, caso necessário, e, destrói os exercícios, para que você vá com uma base muito boa resolver lá na frente. É igual a matemática básica. Você não consegue caminhar bem na matemática se você não tiver bem a estrutura básica, que é a matemática básica. Você concorda comigo? Aqui é algo semelhante. Vetores vai servir de estrutura para a gente avançar muito no nosso curso depois, ok? Galera, mas um recado para você. No final desse vídeo, eu deixo para você um link para uma playlist de resolução de exercício. Então, essa aula vai ser uma aula completa de vetores e, além disso, você vai ter um link para resolução de exercício no final desse vídeo. Deixe de fazer o exercício para você entender e aprender bacana, tá legal? Muito bem, então vamos começar. Galera, vetores. O que são vetores, Boaro? Olha só a definição. Um vetor é um ente matemático que possui módulo, direção e sentido. Gente, um ente matemático, ou seja, um algo da matemática, um algo que foi desenvolvido pela matemática para a gente poder avançar os nossos estudos aqui na física. É assim que funciona, tá? Muito bem. Então, galera, qual é o símbolo de vetores, Boaro? O símbolo de vetores é isso aqui, ó. Você tem uma seta com uma letra com uma setinha em cima, tá? Essa seta orientada, ela possui um tamanho, que nós chamamos de módulo ou intensidade. Ela possui uma direção, por exemplo, horizontal, por exemplo, vertical, tá? Inclinado com certo ângulo em relação à horizontal, tá? Então ela tem uma direção e ela tem um sentido. Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser para cima, pode ser para baixo, tá bom? Guarda o seguinte na sua cabeça. Direção é a da reta. Sentido é a da seta. Tá legal? Direção é a da reta, por exemplo, a reta horizontal. Sentido é a da seta, por exemplo, seta para a direita, seta para a esquerda. Direção vertical é a da reta vertical. Sentido, sentido para cima, sentido para baixo. Tá legal? Esse aqui é o símbolo. Então eu desenho aqui, galera, 3 vetores. O vetor A, o vetor B e o vetor C. Tá? Note que a setinha está sempre apontada para o mesmo lado, né? Tem gente que confunde isso, ó. Isso aqui é um símbolo, quer dizer, essa é uma grandeza vetorial, tá legal? Então, por exemplo, nesse meu exemplo aqui, ó, a minha lousa é quadriculada, você não consegue ver daí, mas ela é quadriculada. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, eu vou usar o A como exemplo e vou escrever aqui para você, ó. Qual é o módulo do A, Boaro? O módulo do A a gente faz assim, gente, ó. A letra com a setinha em cima com 2 barrinhas ou simplesmente apenas a letra sem setinha em cima, tá legal? Então o módulo do A é igual a quanto que eu disse? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 o que, Boaro? Aí vai depender do que o A é. Não é? Se A for força, por exemplo, é newtons. Se A for velocidade, por exemplo, é metros por segundo ou quilômetros por hora, entendeu? Aqui, como eu não disse que é nenhuma grandeza física, eu vou colocar simplesmente U de unidade de medida, tá legal? Muito bem, então esse aqui é o módulo, ok? E a direção, Boaro? Como exemplo, a direção, aqui será o que, Boaro? A direção será horizontal, tá legal? Direção horizontal. E o sentido, Boaro? Nesse meu exemplo, o sentido é para onde? Para a direita, tá bom? Para a direita. Tá aí, galera, primeiro exemplo nosso de vetores. Esse aqui seria o que, Boaro? Esse aqui seria, por exemplo, vertical para cima com 4 unidades, tá? Esse aqui seria, por exemplo, inclinado de um ângulo de 30 graus em relação horizontal com 5 unidades, por exemplo. Entendeu? É assim que funciona.
Tudo bem? Partimos da definição básica. Para quê, Boarô? Para a gente estudar isso aqui, gente. Para a gente estudar as grandezas, que podem ser escalares ou vetoriais, tá? Grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Qual é a diferença? Gente, em física a gente estuda esses dois grupos de grandezas. É por isso que a gente estuda vetores. Porque em física, galera, nós temos esses dois grupos. Temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Nós precisamos estudar vetores para estudar as grandezas vetoriais. Olha só, grandeza escalar é aquela que você fala o valor da grandeza seguida de uma unidade. Pronto, já está satisfeita a sua dúvida. Quer um exemplo? Olha só, a melhor coisa que um exemplo, né? Grandeza escalar, tempo. Tempo é uma grandeza escalar. Porque veja só, se eu disser a você... quanto tempo faz que começou essa aula? Você vai olhar assim, próximo de 5 minutos. 5 minutos. Então, olha só, 5 minutos, 5 é o valor numérico, minuto é a unidade. Pronto, já está satisfeita as suas dúvidas. 5 minutos é uma grandeza escalar. Por quê? Porque é o tempo. Entendeu como funciona? Então, vou até escrever isso aqui na frente. Por exemplo, 5 minutos. Ok? Outra grandeza escalar, Boarô, massa. Massa é um outro exemplo de grandeza escalar. Você chega para o Boarinho aqui e fala assim, Boarô, quanto é que você pesa? No nosso cotidiano a gente fala peso, mas na verdade é a massa que a gente quer dizer, né? A gente sabe bem a diferença entre peso e massa. A gente vai usar isso melhor depois, mas você já sabe bem a diferença, né? Peso é uma força, massa é a quantidade de matéria, que está associada à quantidade de matéria, né? Você chega para o Boaro e fala assim, Boarô, qual é a sua massa? O Boarinho aqui tem 75 quilogramas. Tá legal? Então a massa, 75 kg. Então olha só, o valor numérico seguido da unidade, pronto, já satisfaz as suas dúvidas. Entendeu como é que funciona? Vamos para outra. Temperatura. Temperatura, minha querida, meu querido, também é uma grandeza escalar. Por quê? Você fala assim, agora, qual é a temperatura? Nesse momento, aqui na cidade de Valinhos, onde eu estou fazendo essas gravações, a temperatura é de aproximadamente 23 graus Celsius. Então, 23 graus Celsius é a temperatura nesse momento, nessa sala que eu estou fazendo a gravação. Então, veja só, o número seguido da unidade já satisfaz as suas dúvidas. Entendeu como funciona? No entanto, existem outras grandezas em que isso é mais complicado. As grandezas vetoriais, não basta você falar um número, você tem que falar mais informações, não é verdade? Um exemplo de grandeza vetorial, Boarô, força. Força é um exemplo de grandeza vetorial. Eu falo para você, veja só, um carro tá lá, arriou a bateria do carro, você vai ter que empurrar o carro para o carro sair do lugar. Não é como aconteceu com o meu Celtinha esses dias, tá aí, eu preciso dar um tranco nele. Então veja só, o que acontece? Você vai aplicar uma força no carro, faz diferença para onde você aponta a força no carro? Claro que faz. Você aplicar uma força na porta assim de lado, o carro não vai sair do lugar. Tem que empurrar para trás ou para frente, dependendo de como você vai dar um tranco nele, né? Então isso é característica de grandeza vetorial. Você fala o valor, por exemplo, eu vou aplicar uma força no carro de 500 newtons. Boaro, aplicando uma força de 500 newtons no carro. E outras pessoas mais me ajudando ali. Então veja só, é 500 newtons horizontal para a direita, por exemplo, entendeu? Não é vertical para cima ou vertical para baixo, claro que não. Então olha só que legal. As grandezas vetoriais, elas precisam serem bem definidas. E para serem bem definidas, você precisa dar o valor numérico, né? Eu falei aqui 500 newtons, eu empurrando o carro, por exemplo. Só que eu tenho que falar horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Você entendeu? Isso é característica de uma grandeza vetorial. Para ser bem definida, eu preciso de módulo, direção e sentido. Claro, a grandeza vetorial é um vetor, e o vetor, para ser bem definido, eu preciso de módulo, direção e sentido. Tá aí, ok? Outro exemplo, Boarô, deslocamento, galera. Deslocamento é um outro exemplo de grandeza vetorial. Estou parado aqui, eu vou fazer um deslocamento de 2 metros. Onde eu vou parar? Depende. Pode ser 2 metros para frente, pode ser 2 metros para a direita, para cá, né? Para a minha direita, para a esquerda do vídeo, né? Ou para cá, enfim. Ou numa escada, eu tenho que definir bem, tá legal? Então, o deslocamento, por exemplo, de 2 metros, para ser bem definido, eu preciso falar 2 metros, mas eu preciso falar qual é a direção e qual é o sentido. Você já está entendendo, né?
Velocidade é um outro exemplo de grandeza vetorial, que para ser bem definida precisa de módulo, direção e sentido. Por exemplo, vamos pegar a velocidade com que a nave espacial que levou o homem à Lua voltou à Terra. Chegou aqui aproximadamente a 40 mil quilômetros por hora, sabia? Quando eles chegaram aqui para entrar na atmosfera, 40 mil quilômetros por hora. Então eu tenho que falar que é 40 mil quilômetros por hora, mas eu tenho que ter uma referência, entendeu? Horizontal para a direita, horizontal para a esquerda. Normalmente, gente, essas referências que nós usaremos aqui, direção e sentido, ou é horizontal para a direita para a esquerda, vertical para cima para baixo, inclinado com certo ângulo, normalmente assim, ou em norte, sul, leste, oeste. Na direção norte-sul para o norte ou para o sul, na direção leste-oeste para leste ou para oeste. Na grande maioria dos casos, 99% dos casos, caem nessas situações que eu descrevi para você agora, entendeu? Na grande maioria das vezes é assim que é definido nos problemas, nos exercícios. Tá legal, meu querido, minha querida? Então é isso. Então eu saio um pouquinho da frente, como eu gosto de fazer sempre, para você dar um print aí na tela, pausa o vídeo, dá um print na tela, para você resolver. Lembre-se que esses vídeos você sempre pode alterar a velocidade, né? Lembra que eu já expliquei isso para você. Então você faz o vídeo, a sua aula, no seu tempo. Tá legal? Minha querida, meu querido? Galera, então vamos continuar aqui, ó. Eu vou falar para você nesse quadro algumas situações especiais com vetores, tá? Quando os vetores são iguais, quando os vetores são ditos opostos e quando os vetores são multiplicados por um número real qualquer. Isso aqui é bastante simples, porém bastante importante. Meus queridos, os vetores são ditos iguais quando eles possuírem, galera, tudo igual. As três características de um vetor, elas devem ser as mesmas para os dois vetores para você dizer que eles são iguais. Então veja só, nesse meu caso aqui, eu fiz o vetor A, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, horizontal para a direita. Vetor B, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, horizontal para a direita. Então esses dois vetores são iguais. Por quê? Porque eles possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Gente, quando os vetores são iguais, a gente faz assim, ó, A, setinha, ou seja, é um vetor, é igual ao B, setinha. Então aqui está dizendo, ó, essa afirmação aqui ela é muito forte, ela está dizendo que os vetores são iguais, então eles possuem tudo igual. Muito cuidado, porque às vezes eles podem ter o mesmo módulo, mas eles não são iguais, tá bom? Então imaginemos que eu faça aqui, ó, um vetor C, 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui. Então, ó, imagine que eu tenho esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de C. Esse vetor C ele possui 4 quadradinhos também, então ele tem o mesmo módulo de A e o mesmo módulo de B, mas ele não é igual ao A, ele não é igual ao B. Eu posso afirmar que o seu módulo é o mesmo, apenas o módulo. Então, olha só, o vetor A em módulo é igual ao vetor C em módulo. Isso eu posso dizer, porque eles têm o mesmo número de quadradinhos, tá bom? Então, veja só, nessa notação, meus queridos, ou nessa notação aqui, tanto faz, tá? Sem a setinha em cima, sem as barrinhas. Tudo bem? Muito bem, então igual a 4 unidades. Eu posso escrever aqui na frente, ó, 4 unidades. Para você colocar um número na frente, você não pode colocar assim, ó, tá vendo? Aqui eu estou falando que o vetor A, que possui módulo, direção e sentido, é igual ao vetor B, que possui módulo, direção e sentido. Eu não posso escrever igual a tanto. Não, eu não posso fazer. Isso aqui é a comparação do módulo. Eu posso escrever aqui na frente igual a 4, sim. Se eu quiser escrever aqui, eu posso, ó. Que é igual a 4 unidades. Se for força, 4 newtons, por exemplo. Se for velocidade, 4 metros por segundo, por exemplo, tá bom? Entendeu a diferença? Então, para ser igual, tem que ser tudo igual. Ok? Muito bem. Então vamos ao vetor oposto. O que é o vetor oposto, Poirot? O vetor oposto é fácil. O vetor oposto, gente, é quando ele possui o mesmo módulo, a mesma direção, mas os sentidos opostos. Então olha só, eu venho aqui e pego um outro vetor, eu vou chamar de D esse vetor, tudo bem? Então veja só, o vetor A, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, o mesmo A que eu usei aqui nos 3 casos. Aqui o vetor D tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então ambos têm 4 unidades. Ambos são horizontais, ok?
Só que o A é para a direita e o D é para a esquerda. Então, eles são vetores opostos, a gente diz, tá? A gente escreve assim, ó. Quando os vetores são opostos, a gente fala que o A é igual a menos o vetor D. Olha que interessante. O A é igual a menos o D, ou seja, ele tem o mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. O interessante desse menos é que menos um vetor nada mais é do que você inverter o sentido do vetor. Você vai ver isso aqui agora comigo, tá? Então, menos um vetor nada mais é do que você inverter o sentido do vetor. Só isso. Então, olha só. Multiplicação por um número real. O primeiro que eu vou usar como exemplo é o que eu usei aqui para explicar para você do vetor oposto. Então, veja só. Quem seria menos o A, Boarô? 1, 2, 3, 4 quadradinhos, horizontal para a direita. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 quadradinhos, horizontal para a esquerda. Então, esse é o A, Boaro? Não. Esse é menos o A. Olha que legal. Multiplicar por menos 1, eu conservo o tamanho e inverto apenas, tá bom? Mesmo módulo, mesma direção, só que sentidos opostos. O que seria menos 2 vezes o A, Boaro? Menos 2 vezes o A, ele tem 4. Se eu multiplico por 2, eu dobro o tamanho. Se é menos 2, eu inverto o sentido. Olha que legal. Simples, né? Então, ó, eu vou fazer aqui. Cabe? Vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, no limite da imagem. Aqui, ó, 8. Então, esse cara aqui, ó, é menos o 2A. Menos o 2A. Multipliquei por 2, dobrei o tamanho. Com sinal de menos, inverti. Entendeu como funciona? E que seria o 2A, Boaro? Ora, se menos 2A, o menos inverte, o 2 dobra, eu apenas dobra, tá bom? Apenas vou dobrar. Então, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até aqui, ó. Esse aqui é o 2A. Ou seja, mesma direção, mesmo sentido, só que o dobro do tamanho do A. Entendeu bem, né? Quem seria o meio A, Boarô? Então, peraí. 1, 2, 3, 4, meio A, eu vou pegar 2. Mesma direção, mesmo sentido, só que metade do tamanho. E assim por diante, né, gente? Você pode ficar brincando à vontade aí, ó, para fazer os vetores. Então, esse cara aqui, ó, é meio A. Meio A, tá? Ele ficou menorzinho, claro, né? 1, 2 quadradinhos, ele tem 4, 2 quadradinhos. Como o sinal é positivo, mantém o sentido, mesma direção, mesmo sentido, metade do tamanho. Meio A, tá legal? Muito bem, então eu saio da frente, você pausa o vídeo, copia. Lembre-se, galera, tem um caderno para estudar física, tá? Deixa um caderno para estudar física, cada matéria é um caderno separado para que você possa se escrever direitinho, fazer os exercícios depois, te ajuda muito. Então deu pause aí? Então agora a gente vai estudar, galera, soma de vetores, tá bom? Então eu vou apagar esse quadro aqui e vou passar para você detalhadamente os processos de soma de vetores de extrema importância para nós, ok? Vamos lá? Galera, vamos lá então? Então agora nós vamos fazer o que, Boaro? Nós vamos aprender a somar vetores, porque basicamente é isso que nós fazemos com vetores, tá? Você tem um corpo que aplica várias forças sobre ele, ele quer saber a força resultante para você achar a aceleração. Você tem um certo ponto do espaço, que você tem várias cargas elétricas aqui, você tem que encontrar qual é o campo elétrico resultante nesse ponto, isso é uma soma de vetores. Então assim, você vai ter que basicamente saber somar vetores, tá? É algo muito cobrado de você. Poucos são os exercícios que ele te pede para fazer a conta resultante, a soma do vetor. Normalmente ele te pede alguma coisa que para você responder você vai ter que saber trabalhar com vetores. É a base, como eu disse para você no começo da aula. É a base para você desenvolver bem as outras coisas, tá legal? Então o primeiro método, galera, o primeiro método da soma de vetores que eu vou apresentar para você chama meta poligonal. O que é meta poligonal, Boarô? Imagina que você tenha vários vetores e papel quadriculado. Tá aí a dica já que eu vou apresentar para você no começo da explicação. Esse método ele é bastante útil quando você tem um papel quadriculado, sabe? A folha, a prova que tem um quadriculado e vários vetores. Para você resolver, basta você pegar esse conjunto de vetores e colocar um na sequência do outro. Gente, para você fechar um polígono, por isso chama meta poligonal. Você vai colocando um na sequência do outro, não importa a ordem, nunca se esqueça disso. A, B, C, D, E, F, G, O, A, G, D, E, C, B, não importa a ordem. Coloca um na sequência do outro, depois você liga
a origem do primeiro, de onde você partiu, até a extremidade do último em que você chegou. Então, olha só, eu já vou desenhando aqui, ó. Eu já fiz o A, vou fazer um B aqui para você agora, ó, A, B, e vou fazer um C aqui, ó, A, B, C. Imaginemos que eu tivesse esses vetores aqui no problema, tá? No exercício, esses vetores estão lá lançados de qualquer jeito para você, e você pegou o seu papel quadriculado e fez isso, colocou aqui na sequência A, B, C. Ao colocar na sequência o A, B, C, agora você vem e pega e liga a origem do primeiro, galera, até a extremidade do último, tá bom? Então, olha só, o primeiro não foi A na minha sequência? A, B, C. Um na sequência do outro, tá vendo? Ó, um na sequência do outro, um na sequência do outro, um na sequência do outro. E por fim, você liga aqui, galera, ó. Aqui. Ó, tá aqui. Esse é o vetor resultante, eu vou chamar de S, tá? Esse é o vetor S, o vetor soma, o vetor resultante. Nós dizemos que o vetor S é A mais B mais C, vetorialmente falando, tá? A mais B mais C, vetorialmente falando, não é? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 com 6, 12, 12 com 5, 17. Não, não é assim que você faz a conta, não. Para você saber o valor desse vetor, normalmente, gente, nós terminamos com um Pitágoras, tá? Como assim, Boarô? Eu não disse a você que esse método ele é interessante quando você tem papel quadriculado e vários vetores? Então, olha só, você tem papel quadriculado. Como você tem papel quadriculado, você vem aqui, galera, e analisa e olha o papel quadriculado. Veja só, olha que interessante. Aqui no meu desenho, ó, eu inventei para você algum aqui, ó, mas ficou uma coisa assim, ó. Você concorda comigo? Então, como é o papel quadriculado, eu vou vir aqui e faço a conta. Ó, então o S ao quadrado, olha só, não vai terminar com Pitágoras? S ao quadrado é igual. Quanto isso aqui deu, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ao quadrado, com mais 2 ao quadrado. Olha lá, ó, com mais 2 ao quadrado, tá bom? Nesse caso aqui, o S vai dar 10 ao quadrado é 100. 2 ao quadrado é 4, 100 mais 4, 104. Então, ó, aqui vai dar raiz quadrada de 104. Tá aí, unidades, né? Não deu o valor exato, não importa, eu inventei aqui para você entender. É assim que você faz, tá? Então, você soma o vetor e acha o valor resultante através de um Pitágoras. Às vezes, gente, a nossa vida é facilitada, sabe por quê? Porque às vezes esse S termina exatamente horizontal, basta você somar os quadradinhos, contar os quadradinhos. Às vezes ele termina exatamente vertical, basta você contar os quadradinhos. Mas na grande maioria das vezes ele termina assim, então você tem que fazer um Pitágoras aqui para resolver, tá bom? Então fica a minha dica, não se esqueça, lembre-se, quando que você usa esse método? Quando você tem papel quadriculado e vários vetores, tá? Use esse método quando você tiver papel quadriculado com vários vetores. Vou até escrever isso para você, ó, tá? Quando você usa? Use quando? Tá legal, galera? Então é isso aqui, ó. Use quando você tiver com vários vetores e papel quadriculado. Muito bem. Então eu vou passar agora, fazer aqui para você, um outro método de soma de vetores, que é chamado de método do paralelogramo. Também é outro método extremamente útil, ok? Galera, então vamos continuar aqui. Método do paralelogramo. Galera, o que é um paralelogramo? Primeira coisa, um paralelogramo ele é um quadrilátero, ou seja, uma figura que tem 4 lados, em que os lados são paralelos 2 a 2, tá? Muito bem, com uma figura que eu vou desenhar aqui você vai entender melhor. E quando é que eu uso esse método do Boarô? Esse é um método de soma de vetores, certo? Certo. E quando que eu uso esse método? Esse método aqui, gente, ele é prático, ele é útil quando você tiver apenas 2 vetores e o ângulo entre eles. Tá bom? Então veja só, eu tenho um vetor A aqui e vou desenhar um vetor B. Tá? Um vetor B menor aqui, tá? Pronto, desenhei aqui um vetor B. Então olha só, eu tenho um vetor A, eu tenho um vetor B. Eu fui capaz de colocá-los na mesma origem, tá? Eles têm aqui então uma origem em comum e nós temos o ângulo entre eles. Então nós vamos resolver pelo método paralelogramo. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar o paralelogramo aqui para você entender. Como eu disse a você, é um quadrilátero que tem os lados paralelos 2 a 2. Então eu vou fazer aqui algo que seja paralelo ao vetor A, ok? Paralelo ao vetor A, tá aqui a minha figura, ó.
tá bom? Então tá aqui paralelo ao vetor A. Agora eu farei paralelo ao vetor B. Então, ó, paralelo ao vetor B, bonitinho. Então, paralelo ao A, paralelo ao B. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou desenhar a resultante. Então, a resultante, gente, ela parte da origem em comum e vai até o encontro dos tracejados aqui, que são os paralelos. Então, tá aqui, ó. Esse aqui, minha querida, meu querido, esse aqui é o vetor soma, o vetor resultante, soma desses dois vetores através do método chamado método paralelogramo. Muito bem. E como é que a gente resolve matematicamente, Boaro? Veja só, para você achar o valor de S, eu vou usar como referência o valor do A, o valor do B e o ângulo entre eles. Nós vamos usar, galera, a lei dos cossenos, tá bom? O que diz a lei dos cossenos mesmo, Boaro? Fica assim, ó, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos a lei dos cossenos a partir da matemática primeiro, tá? Menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de um ângulo. Galera, entenda uma coisa aqui que os alunos têm muitas dúvidas. Veja só, primeira coisa, na matemática, a lei dos cossenos tem esse formato aqui, com sinal de menos. Na física, para quem já estudou, para quem já viu isso, você sabe que na física nós usamos um sinal de mais. Por quê? Porque, na verdade, na física nós usamos como referência esse ângulo θ aqui, ó, que é o ângulo entre os dois vetores. E na matemática nós usamos esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, que está aqui, ó. Tá bom? Então, na matemática fica S ao quadrado, A ao quadrado, mais B ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno de alfa. É assim que funciona. Só que, olha só que interessante, esse ângulo θ, gente, se eu prolongar esse cara aqui, né? Deixa eu pegar meu canetão preto. Se eu prolongar o vetor A aqui, ó, rapidamente para você entender. Se eu prolongo o vetor A ali, esse ângulo θ, ele tá aqui, ó. Então, o que acontece? Alfa mais θ igual a 180. Quando alfa mais θ for igual a 180, o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Entendeu? Ah, então olha que interessante. Eu vou escrever isso aqui em vermelho para destacar para você. Então, olha que interessante. O cosseno de θ é igual a menos o cosseno de alfa. Por isso que na matemática nós usamos com sinal negativo e aqui na física nós usamos com sinal positivo. Porque eu vou substituir o alfa por θ e aí eu vou ter que fazer uma correção do sinal aqui. Aqui vai ficar mais. Entendeu? Por isso. Então, a resultante ao quadrado igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ. Tá legal? Então esse é o famosíssimo método paralelogramo. E quando nós usamos esse método, Boaro? Galera, nós usamos esse método quando tinha vários vetores e papel quadriculado. Aqui, olha só, use esse método. Deixa eu escrever use aqui em vermelho também para destacar para você. Ó, use esse método quando você tiver dois vetores e o ângulo entre eles. Tá bom? Galera, já adianta você sair daqui da frente para você copiar e já digo a você uma coisa. A grande maioria dos problemas você resolve utilizando o método poligonal ou o método paralelogramo. São os dois métodos mais utilizados, tá bom? Mas então, sai da frente, pausa o vídeo, copia e depois vamos para o próximo método da soma de vetores. Já adianta você, galera, que os dois métodos mais importantes são esses dois aqui, tá? Método poligonal e método paralelogramo. Então nós vamos discutir outros métodos da soma de vetores, mas antes eu vou apagar essa lousa e vou passar para você os casos particulares da soma de vetores a partir do método paralelogramo, tá? Existem casos particulares que aparecem muito para você, tá legal? Vamos lá? Copiou? Galera, então vamos lá, ó. Casos particulares do método do paralelogramo, tá? Quando eu tenho dois vetores. Que casos são esses, Boaro? Gente, muito simples. Olha só, na grande maioria das vezes, verdade, você vai encontrar dois vetores, certo? Você vai encontrar esses dois vetores assim, ó. Ou seja, o ângulo entre eles é zero. Ou assim, ó, em que o ângulo entre eles é 90 graus, são perpendiculares, percebe?
Ângulo de 180 graus, então imagine que o vetor A está para lá, o vetor B está para cá agora, ó, assim, tá? E um quarto caso particular, que aparece com muita frequência para vocês, que é quando o ângulo entre eles é 120 graus, então 90, 120 graus. No entanto, para que esse caso seja verdadeiro, ele deve ter um ângulo de 120 graus, mas o vetor A tem que ser igual ao vetor B em módulo, tá? Então, isso aqui eu vou explicar daqui a pouco. Então, vamos começar pelo caso mais simples. Então, você tem, por exemplo, 1, 2, 3, 4 quadradinhos para o A, 1, 2, 3 quadradinhos para o B. Então, quanto que é o vetor resultante, Boarô? Ora, o vetor resultante, simplesmente, galera, vai ser a soma. O vetor S, eu vou chamar de S1, tá? O vetor S1 vai ser igual à soma. Vai ser em módulo, tá? Ó, não estou com setinha em cima, tá? Então, é em módulo. Vou escrever assim primeiro, ó. É o módulo de A mais o módulo de B. Não tem setinha em cima? Estou falando do módulo, ok? Então, módulo de A mais o módulo de B, 4 com mais 3, 7. 7 unidades. E aí, como é que eu desenho o vetor resultante, Boara? Ora, o vetor resultante vai ser a soma, né? Então, é um vetor aqui, ó, que ele vai ter a soma. Então, nesse meu desenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até aqui, ó, tá? 4, 5, 6, 7, tá aqui, ó. Então, fica assim, ó. Esse aqui é o vetor S1, o vetor soma S1. Deixa eu colocar a setinha em cima do B aqui, porque ele é um vetor. Ok? Simples, né? Ângulo zero, é só somar, claro. E se o ângulo for 90, Boarô? Gente, o que acontece de legal? Acontece de legal que se o ângulo for 90, nós resolveremos por um Pitágoras. É muito tranquilo e muito comum. Resolveremos por um Pitágoras. Quer ver só? Então veja assim. Eu tenho o A que vale 4. Tá aqui, ó. Aqui é o A. O B que vale 3. Ó, o B tá aqui. O A que vale 4. O B que vale 3. A resultante vai estar para onde? Gente, a resultante vai estar aqui, ó. Nós vamos encontrar por um Pitágoras. Olha que bonitinho. Por Pit, ó. Tá aqui. Resolveremos por um Pitágoras. Então eu pego aqui, da origem comum dos dois, aqui, Pitágoras. Então esse caso é o outro caso, chamado de S2, tá? O vetor S2 é um outro caso muito comum. Você resolve simplesmente por um Pitágoras. E como é que eu resolvo por Pitágoras nesse caso? Bora? Ora, S2 ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Gente, todos esses casos são chamados casos particulares porque é uma redução da expressão da lei dos cossenos, né? Essa aqui é uma redução da lei dos cossenos. O teorema de Pitágoras é uma redução da lei dos cossenos quando o ângulo é 90 graus, simples assim. Então, nesse caso, daria quanto? Bora? Olha, nesse caso, vai dar, supondo mesmo os valores, tá? 4 e 3, 4 e 3 dá 5, né, gente? Esse cara é 4, esse cara é 3, é um pitagórico, 5, unidade. Tudo bem? Então agora vamos ao outro caso. É outro caso bastante simples, bastante comum para vocês, que é quando, Boarô? Que é quando o ângulo entre eles é de 180. Ah, mas o ângulo entre eles de 180, eu faço assim, ó. Eu faço 4 aqui, o A. Olha só que belezinha. E aqui o B, 1, 2, 3, o B para cá, ó. Ó, 1, 2, 3 para cá. Aqui está o B, ok? Então, como é que vai ficar? Vai ficar o A, que é 4, e o B, que é 3, que a soma dos vetores nesse caso, gente, o termo soma de vetores nós usamos sempre, tá? Sempre. Então, vai ficar aqui, numericamente, quanto? A menos B, ou seja, 4 menos 3, que é uma unidade. Entendeu? Bastante tranquilo, né? Bastante tranquilo. Então, de novo, ângulo zero, soma. 90 graus por pitch. Ângulo 180, subtrai. E aí esse outro caso particular que vale bastante a pena discutir com você, tá bom? Que é quem, Boarô? É a situação em que o ângulo é 120, mas nunca se esqueça, tem aluno que esquece, gente, o ângulo tem que ser 120, mas os dois vetores têm que ter mesmo módulo, tá? Então vamos lá, ó, eu tenho, por exemplo, esse vetor aqui com esse tamaninho, tá? E esse vetor aqui com esse tamaninho, tá? Um pouco maior aqui, ó, porque tem que ser 120, tá? Então algo desse tipo aqui,
com o mesmo módulo. Olha aqui. Tá? Deixa eu fazer um pouco melhor esse cara. Muito bem, então galera, uma situação como essa aqui, ó. Aqui o vetor A, aqui o vetor B. Olha só que interessante. Se o vetor A for igual ao vetor B, galera, nesse caso aqui, nós vamos ter a resultante com o mesmo módulo. Perceba, é um caso bastante específico, tá, gente? É um caso bastante particular. Então, a resultante vai ter aqui, ó, o mesmo módulo. Ó, esse vetor S aqui que eu vou chamar de S4. Esse vetor S4, ele vai ter o mesmo módulo de A e de B, tá? Isso dá para demonstrar facilmente usando a equação da lei dos cossenos. Então, ficará S4 tem o mesmo módulo de A que tem o mesmo módulo de B, tá? Lembre-se disso, Esse caso particular é bastante importante, cai bastante nos vestibulares, concursos públicos, essas coisas para você, tá legal? Então, esse cara é igual a esse, o ângulo entre eles é de 120 graus, tá? O θ entre eles é de 120 graus, a resultante S4 vai ter o mesmo módulo de A e de B. Tá legal? Minha querida, meu querido? Galera, então estamos quase acabando, vou sair aqui da frente para que você copie. Estamos quase acabando, vou falar para você ainda do método das projeções, falar de subtração de vetores e sobre versores. E aí a gente acaba essa aula extremamente importante para você, minha querida, meu querido. É isso aí. Galera, vamos nessa? Método das projeções. O que é isso, Boaro? Veja só, é comum também, galera, você ter o eixo XY, por exemplo, com vetores, como aqui no caso que eu desenhei para você, o vetor A e o vetor B. Gente, e é comum que você tenha esses vetores e o ângulo em relação a um dos eixos, tá? Eu vou pegar aqui, ó, em relação ao eixo X. Eu vou chamar aqui, ó, de θ1 e θ2, por exemplo, tá? O ângulo do vetor A em relação ao eixo X é θ1, o ângulo do vetor B em relação ao eixo X eu chamei de θ2. Galera, o que acontece? Lembre-se que projetar uns vetores funciona da seguinte maneira, ó, por exemplo, para eu fazer a projeção do vetor A na direção X, a projeção do vetor A na direção X fica como, Boaro? Fica assim, ó, por exemplo, aqui, ó, projeção do vetor A em relação ao eixo X, ele está aqui, ó. Esse cara aqui eu chamo de AX. A projeção do vetor A na direção Y, eu tenho aqui para cima, ó. Esse cara aqui, ó, é que nós chamamos de AY. Não é isso? Muito bem. E como é que eu acho os valores, Boaro? Como é que eu consigo saber qual é o valor desse vetor? Gente, você tem que se lembrar que projetar um vetor A na direção X, você vai pegar, nesse caso, o cosseno. Por que o cosseno? Porque essa projeção está associada ao cateto adjacente ao ângulo. Então, veja só, cosseno de θ1, cosseno desse ângulo aqui, ó, o θ1, nada mais é do que o cateto adjacente, o AX, pela hipotenusa, que é o A. Logo, se você passar esse A multiplicando, eu posso escrever o AX como sendo A vezes o cosseno de θ1. Entendeu como é que funciona? Boaro, e quanto seria o AY? Gente, o AY estaria associado ao seno, né? Ó, o cateto oposto, então estaria associado ao seno. Então, posso escrever aqui embaixo para você já, ó, o AY é o A vezes o seno de θ1. E para o B, Boaro, para o B, o raciocínio ele é semelhante, claro. Então, olha só, o BX é igual ao B vezes o cosseno de θ2, né? Ó, o BX, que seria esse cara aqui, ó, todo ele até aqui, ó, é B vezes cosseno de θ2. Já o BY, vou escrever aqui embaixo para você, o BY é igual ao B vezes o seno de θ2, tá? E aí, galera, você tem que fazer o seguinte, para tantos quantos você tiver de vetores, você faz as projeções. Aí, olha só, e como é que funciona, Boaro? Como é que a gente acha a resultante? Você tem que se lembrar do seguinte, a resultante no eixo X vai ser a soma de todas as componentes que eu tenho no eixo X. Então, veja só, eu vou chamar de SX, tá? Então, quem é o SX, Boaro? O SX é o AX
mais o bx. Quem seria o SY, Boarô? O SY é o AY mais o BY, tá? E assim, galera, para todos. Se você tivesse um vetor C, você pegaria o CX, o CY. Se você tivesse um vetor D, apontando para qualquer lado aqui, você ia pegar o BX, BY, CX, CY, DX, DY, tá? Aqui eu fiz a soma porque os dois ficaram positivos para cá, né? Ó, tanto o AX quanto o BX ficou para cá. Tanto o AY como o BY ficaram para lá. Se eles ficassem em sentidos opostos, né? Se ele tivesse alguma componente na direção contrária, aí aqui você teria que subtrair. Só isso, gente. Então veja só, quem que eu vou desenhar para você aqui? Eu vou desenhar aqui para você o vetor SX e o vetor SY, tá? Dali para cá, de forma simplificada, um pouco reduzida aqui o desenho, mas ficaria algo assim, ó. Aqui estaria, por exemplo, o SX. E aqui, meus queridos, eu teria quem, Boarô? Eu teria o SY. Tá? Então, que conclusão que nós tiramos? A conclusão que nós tiramos é que daqui eu vou achar a resultante, né? O vetor resultante vai ser a soma dos dois, ó, soma vetorial dos dois aqui, que eu vou desenhar direto aqui para vocês, ó. Então ele vai ficar assim, tá bom? Ó, deixa eu fazer aqui, certinho, aqui, ó. Esse aqui é o vetor soma, galera. Esse aqui é o vetor soma. E como é que eu acho o vetor soma, então, Boarô? Como é que eu acho esse S? Sendo que eu achei o SX pelas componentes e achei o SY pelas componentes. Ora, galera, a grande vantagem aqui é que termina no Pitágoras, meus queridos. Você percebeu que termina no Pitágoras? Ah, então, o S, na verdade, ao quadrado é igual ao SX ao quadrado mais o SY ao quadrado. Essas componentes que você obteve a partir da decomposição dos vetores, quando você somou, você encontrou o SX e o SY, não encontrou? Então você termina com Pitágoras, tá? Esse é o soma de vetores, método das projeções. O método das projeções consiste nisso, gente. Você projeta, né? Apaguei um pedaço do vetor aqui sem querer, deixa eu refazer aqui, ó. Você projeta os vetores, tantos quantos você tiver, tá? Vou sair da frente para você copiar. Se você tiver 3, 4, 5, 10 vetores, não importa. Se você tiver o ângulo desses vetores com um dos eixos, eixo X ou eixo Y, você faz a decomposição, depois você soma todo mundo, obtém um SX, soma todo mundo, obtém um SY e termina com um Pitágoras. Tá legal? Então, galera, vamos lá? Então, olha só. Para concluir, eu vou falar de versores e vou falar de subtração de vetores, que é muito fácil. E aí, olha só o que vai acontecer. Vamos chegar à conclusão da aula de hoje, tá bom? Gente, versores. Para quem nunca ouviu falar, estranha. Versores, não, Boarô, você está falando errado, não é versores, é vetores. Não. Gente, versores são vetores unitários que estão na origem. Então, nós chamamos um vetor unitário que está na origem, que aponta na direção do eixo Y, de J. O vetor unitário, aqui, ó, que aponta na direção do eixo X unitário, que está aqui, ó, partindo da origem com uma unidade, chamamos de I. Então, olha que legal, cara. Eu consigo escrever agora qualquer vetor em função desses caras. Simples pra caramba. A minha lousa aqui é quadriculada, como eu já disse para você hoje. Olha só. O meu vetor A, ele tem 1, 2, 3 quadradinhos na direção X e 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos na direção Y. Então, o vetor A pode ser escrito em função dos seus versores assim, olha. 1, 2, 3, 3 e mais. 1, 2, 3, 4, 5, 5, J. Olha que coisa linda. Aí, Boarô, então vai dar 3 mais 5, 8. Não. Essa notação ela fica assim, gente. Ela fica congelada assim. Por quê? Porque você não pode simplificar mais do que isso, tá? Outra coisa. Às vezes aparece um eixo Z para você em alguns problemas. É raro, é verdade, porque é mais chato trabalhar em 3 dimensões, mas é igualzinho, tá, gente? Se tivesse um eixo Z aqui, ó, ele podia fazer assim, mais 2 na direção K, normalmente. O eixo Z, nós usamos um versor que chamamos de K na direção Z, tá? Mas tá bom assim. E o B, Boarô? O B vai ser quanto? Aqui no meu desenho, 1, 2, 3, 4, 4 na direção I, mais 1, 2,
mais 2 na direção J. Olha que belezinha! Quanto que é o vetor soma, Boaro? Gente, o vetor soma, ele é muito simples. Basta você pensar com uma soma mesmo. O vetor soma vai ser, tenho 3i aqui e 4i aqui, né? 3 e 4, 7. 7 na direção i. E aqui embaixo, Boaro? Deu 7 também. 5 e 2, 7 também. 7 na direção J. Então, o vetor S, ele vai ter, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu pegar esse pontinho aqui e colocá-lo aqui então, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai estar aqui. E aqui, Boaro, 7 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 7 é esse ponto aqui, ó. Então, olha só, deixa eu pegar minha régua aqui. Olha só que bacana que ficou. O meu vetor soma tá aqui, ó, 7 por 7. Olha que coisa linda fazer por esse método. Esse método, gente, é maravilhoso, é uma delícia trabalhar com ele. Qual é o grande problema? Que você não encontra os dados nas questões, normalmente você tem dificuldade de resolver, porque você não tem certeza dos tamanhos. É muito mais comum ele dar o ângulo entre eles, para que você resolva pelo método das projeções, que foi o que nós fizemos agora há pouco, entendeu? Mas assim, agora, e se eu quiser saber o módulo desse vetor, qual é o módulo do vetor S? O módulo do vetor S ao quadrado é igual a esse cara aqui, ó, ao quadrado, mais esse cara aqui, ó, ao quadrado, tá bom? Então, S vai ser igual a 2 vezes 7 ao quadrado, raiz quadrada, não é? Então, S vai ser igual a 7 vezes raiz de 2 unidades. Nesse exemplo meu que eu inventei aqui agora para você entender. Tá legal? Então, gente, é assim que você pensa com os versores. Bastante simples, bastante legal. Sai da frente, dá um pausa, copie. Isso, bacaninha, que agora eu vou apagar essa lousa para passar para você subtração de vetores, que é muito simples, tá legal? Muito bem, galera, então ó, vou fazer aqui, eu apaguei esse pedacinho aqui para fazer com você. Galera, o que acontece? Subtração de vetores. Como é que eu trabalho com subtração de vetores, Boaro? Gente, trabalhar com subtração de vetores não é difícil, não é difícil. Basta você entender que você subtrair um vetor, galera, corresponde a você somar o vetor oposto. Como assim, Boaro? Veja só, vou fazer aqui para você, ó. Então, vou fazer o vetor A aqui, tá? Aqui está o vetor A. E vou fazer para você um vetor B. O vetor B está aqui, por exemplo, ó. 3 quadradinhos aqui, 4 quadradinhos, vertical para baixo. Aqui está o vetor B. Eu quero saber qual é o vetor diferença. Muito bem, pessoal, então eu vou fazer aqui com você o vetor diferença. O que seria o vetor diferença, Boaro? Quanto que é o vetor D, que na verdade é o A menos o B? Quanto que é o vetor diferença A menos o B? Gente, não é difícil. Se você entendeu que o vetor oposto é, se eu pego um dado vetor, coloco um sinal de menos na frente, é o mesmo que eu manter o módulo, a direção e inverter o sentido, não foi o que eu falei no começo da aula? Então, olha só que legal. Esse vetor D, que é o vetor diferença, eu posso imaginar como sendo somar o vetor oposto ao B. Essa é a essência da subtração de vetores. Só isso. Basta eu inverter o vetor B e somar, Boaro. Exatamente isso. Olha que legal. Então eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Certo, Boaro? Certo. Então vou manter o vetor A aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então aqui está o vetor A. Ok? Aí agora eu vou pegar o vetor B. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Só que ele é 4 quadradinhos vertical para baixo. Eu vou pegar 4 quadradinhos vertical para cima. 1, 2, 3, 4, tá aqui. Ó. Então, o vetor, minha querida, meu querido, o vetor menos o B tá aqui. Então agora eu vou olhar para esses caras e vou fazer o seguinte, vou somá-los. Subtrair o vetor não é o mesmo que somar o vetor oposto? Sim, é o mesmo que somar o vetor oposto, Boaro. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou somá-los. Simples assim. Então esses dois aqui, nesse meu exemplo, ficou assim, ó. Esse é o vetor diferença. Diferença entre A e B. A minha dica, gente, pense sempre assim porque vai facilitar bastante a sua vida, tá bom? Como esses vetores estão dispostos, depende de cada problema. Mas entenda que subtrair um vetor é você somar o vetor oposto. Isso dá sempre certo e vai ficar sempre muito bacana, tá legal? Bom, então sai da frente para você copiar esse finalzinho que tá faltando aí, ó.
Bacana? Então é isso, galera. Muito bem, eu confio muito no seu potencial, acredito em você, lembra da palavra que eu sempre uso, gente, perseverança. Tenha perseverança, tenha persistência que o seu trabalho vai dar tudo certo, tá legal? Então é isso, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!